Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os integrantes aqui nessa sala de Zoom webinar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo no streaming do Facebook, da página do Instituto ADR Brasil, e outros demais que estão compartilhando. Agradeço a todos a presença e a disponibilidade. Aqui com vocês, Eduardo Fontoura, diretor do Instituto ADR Brasil, em mais um webinar, dessa vez no segundo ciclo de webinars 2020, uma promoção, uma organização do Instituto ADR Brasil em conjunto com o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, IMAB. Nós estamos aqui, nessa oportunidade, tratando da gestão de conflitos empresariais, mais voltados não à área acadêmica, mas voltados à área de empresariado. Nosso intuito do Instituto ADR, junto com o Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, é trazer essas informações importantes não somente aos mediadores, mas muito mais aos empresários, de um novo mindset para podermos trabalhar a gestão de conflitos. Hoje, trabalhamos a mediação na recuperação judicial. O IMAB e o Instituto ADR têm o prazer de trazerem a essa sala não somente um representante do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, mas também do Instituto ADR, Adolfo Braga Neto e Daniela Kessler, ambos representando os institutos, estão aqui hoje para debater com Rodrigo Doria Dantas, Natália Mazorotto e Juliana Loss. Dantas é administrador judicial, com experiência na área. Natália e Juliana são mediadoras e advogadas, e também vêm trabalhando na área da recuperação judicial. Os três estão aqui para nos trazer informações a esse respeito, e como esse desenho vem a facilitar muito a vida do devedor e dos credores, no momento de se traçar uma linha onde todos estão perdendo, de alguma forma. A tarde é de conhecimento. Nós temos luzes na sala e esse é o meu momento de me retirar e deixar com que todos vocês, muito obrigado, tragam essas informações. Adolfo Braga Neto, você tem a palavra. Por favor. Boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar novamente aqui em parceria com a ADR Brasil, na qualidade de presidente do Conselho de Administração. Dou as boas-vindas a todos os participantes e, ao mesmo tempo, a todos os participantes desse painel também. Acredito que o Adolfo teve um... Adolfo, Desculpa. voltou? Vamos lá. Por favor, agora... pode recomeçar. Isso é da natureza dos anos do século XXI. Por favor, a palavra é do Adolfo. Mil perdões, desculpem. Com grande alegria, retomo a minha fala. Boas-vindas a todos os participantes, em especial os participantes desse painel. Então, vamos dar início à nossa conversa, lembrando que é bastante informal. O nosso objetivo o tema principal é recuperação judicial, e ao falar de recuperação judicial, hoje o componente da mediação faz parte, falamos também da perspectiva das empresas hoje, o cenário que elas estão enfrentando e como a recuperação judicial pode ser útil e a mediação um instrumento que pode ajudar muito na perspectiva entre recuperandos, recuperandas e credores. Antes de mais nada, já fazendo uma pergunta para os três participantes, como estão vendo o momento atual, e acho que começamos, muito embora não sejamos bem cavalheiros, porque combinamos que o Rodrigo ia começar para trazer dados dessa área, talvez Rodrigo começando sobre isso, e sobretudo dando um cenário deste momento que é preocupante para todos nós, preocupante para as empresas, e sobretudo no aspecto da recuperação. Então, com a palavra, Rodrigo, por favor. Bom, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim? Bom, obrigado, Adolfo.
Obrigado, meu caro. Queria agradecer rapidamente a ADR, a pessoa do Daniela e do Eduardo, ao IMAB, na pessoa do nosso querido professor Adolfo, né, professor aí de uma geração de mediadores, né, e aqui faço, já agradecendo a Natália e a Juliana também, sei que elas também, grande parte do conhecimento, são grandes mediadoras, tiveram aí um compartilhamento contigo como professor, então, muito obrigado por esse convite. Eu vou falar primeiro, porque depois elas vão dizer se eu estou certo ou não, porque além de grandes mediadoras, são grandes mulheres, né, então elas, na verdade, vão dar o escopo final para falar, olha, isso aqui é verdade, isso aqui não é bem assim. Né? Brincadeiras à parte, sempre a gente vai falar de recuperação judicial e falência, mas pensando mais na recuperação judicial, economicamente, há uma brincadeira que diz que a RJ é o fim da cadeia alimentar, a RJ é falência. Né? Então, existem os problemas de adimplemento, existem as crises momentâneas, circunstanciais, passando até para estruturais, mas a hora que chega o momento de um estado de uma insolvência ou de um quase estado de insolvência, pensando na RJ como uma medida, um remédio para a recuperação de verdade, a gente enxerga um final de uma cadeia, uma possibilidade de um final de uma cadeia, ou que é necessário uma reestruturação para a manutenção daquela atividade empresarial, e aí mantendo-se os trabalhos, os postos de trabalho, geração de impostos, a circulação de bens e riquezas, ou realmente tirar aquela empresa do mercado para que aquele lugar seja ocupado por uma outra empresa, por uma outra atividade empresarial. Isso é uma lógica do sistema capitalista e é uma lógica que ela é acobertada pela lei. A nossa lei tem como finalidade a manutenção da atividade empresarial daquelas empresas que merecem ficar, que têm condições de se manter no mercado. Naturalmente, até mais para os que nasceram no começo da década de 80, como eu, o Brasil sempre viveu em crise, né? E nem sempre a gente teve a RJ. A gente tem a RJ a partir de 2005, né? A Lei 11.101. Por um país que vive em crise, poucos momentos, poucos anos a gente teve aí de anos frutíferos, se eu puder assim chamar. Fora isso, sempre houve momento oportuno para que essas empresas pudessem ser reestruturadas. Não havia lei antes de 2005, a partir de 2005 houve a lei, houve um período de bonança até 2014, aí final da Copa do Mundo, que foi aqui no Brasil. A partir daí nós retomamos a crise. Então, a partir de 2005, a gente teve algumas oscilações crescentes de número de recuperações judiciais. Isso é medido. Existem alguns institutos que fazem essa medição. Eu vou sempre citar um instituto hoje que a sua gênese é na PUC, né, que é o NEP, o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Insolvência. Ela tem uma associação com a ABJ, Associação Brasileira de Jurimetria, e teve algumas pesquisas por estes órgãos realizadas de forma numérica, tanto nas varas aqui do Foro Central João Mendes, quanto do Estado de São Paulo. Então, durante a crise pós-2014, houve um crescente grande do número de recuperações judiciais e também de falências, né? Porque nem toda empresa consegue se recuperar, nem toda empresa que está em estado de insolvência ou pré-insolvência entra com a RJ. Então, esse número ele sempre ele teve uma crescente. Com o início da pandemia, houve uma expectativa muito grande de que haveria uma enxurrada de processos de recuperação judicial. Ora, se o Brasil, que é o país da crise, pelo menos desde então, final da década de 70, 80, tem essa característica, é uma característica nossa, né, como a jabuticaba. Se sempre existiu esse movimento, agora com uma pandemia onde o mundo para, né, há uma estagnação econômica mundial, vai haver uma enxurrada. E não podemos. E o judiciário tem que lidar com esse sintoma. Tem que saber lidar com esse sintoma. E uma coisa boa foi criado um espaço pré-processo, pré-RJ, principalmente por estes juízes aqui das varas especializadas, as varas empresariais de São Paulo, que prevêem uma fase pré-processual, pré-RJ, de mediação para a solução desses conflitos. Pretendeu-se, então, na estrutura, criar o anteparo para que nem tudo seja judicializado. Porque se todo mundo entrar com RJ, a gente vai ter credor e devedor em processos distintos. Pode-se pensar até numa espécie de conexão
entre os processos, né? Porque todo mundo, ou quase todo mundo, estaria em RJ. Só de a gente pensar das grandes construtoras, as grandes empreiteiras, né? Todas elas têm algum braço, pelo menos, em recuperação judicial, extrajudicial, São Paulo ou Rio de Janeiro. Essa ideia, partindo dos magistrados, foi algo muito bem recebido por toda a comunidade. Por quê? Primeiro, porque você valoriza um instrumento de pacificação social, que é a mediação. Segundo, porque você não traz a empresa para o sistema, porque quando a empresa entra com a RJ, ela tem vários benefícios. Tem o stay period, que são 180 dias, que as ações de execução e cobrança ficam suspensas. Então, ela não pode sofrer uma agressão pelas ações individuais. Só que ela também tem alguns ônus, né? Fica anotado ali em recuperação judicial, a disponibilização daquilo que não é ativo circulante também precisa de uma autorização, existe uma fiscalização sobre ela. Quando se criou, então, esse momento, essa fase pré-processual, possibilitou que aquela forma de solução dos conflitos pudesse ser fomentado pela mediação, sem que se entrasse com um processo de recuperação judicial. Isso foi algo rápido, foi algo bem pensado por esses juízes. Só que o que acontece em números hoje, aí, que foi a primeira provocação que o Eduardo fez? O número de processos de recuperação judicial não aumentou ainda da forma exponenciada que achou-se que ocorreria. Mas a expectativa é que isso venha agora, nesses últimos meses do ano, começo de 2021, porque ninguém sabia o quanto que iria ter de fôlego, o quanto que conseguiria segurar, e agora, como parte dos movimentos econômicos, eles voltaram, por mais que não na sua plenitude, mas voltaram a ter a influência. Hoje já há uma preparação, já há uma expectativa de que essa avalanche de processos que viriam antes poderão vir agora, a partir de agora. Tanto que o número de recuperações já cresceu nos 2 últimos meses. Só que a grande ideia e a grande ferramenta possível para o empresariado pensar, aquele empresariado que está em conflito, que está em crise circunstancial por causa da pandemia ou por outros fatores, e a pandemia acabou potencializando, é a utilização destas soluções alternativas de conflito, principalmente a mediação, principalmente essa mediação pré-recuperação judicial, onde possa fazer com que este empresário e uma gama de credores que às vezes não se conhecem, possam se sentar à mesa, renegociar aquelas obrigações que não foram adimplidas, sem que aquela empresa precise entrar em RJ, que vai facilitar, por exemplo, essa empresa a obtenção de recursos no mercado financeiro. Quando a empresa tem recuperação judicial, quase ninguém empresta dinheiro, ou empresta a custo muito alto, mas isso é favorável para o sistema. Então, pensando hoje como uma impressão que existe, ainda não houve avalanche, muito provável que ela aconteça, mas não necessariamente de processos de recuperação judicial. Há uma grande expectativa que uma boa parcela destes conflitos coletivos, vejam que são, eu devo para o banco, eu devo para o meu fornecedor, eu devo para o meu locador. Eles não se conhecem, mas eles têm que sentar no mesmo lado da mesa. E a mediação, aí talvez algo que a gente vai desenvolver ao longo desse bate-papo, a mediação ela é muito adequada para esse tipo de processo, porque ela faz com que o próprio processo de recuperação judicial seja eficiente. E aqui, para finalizar esse começo da minha fala e passar a bola para as meninas, a finalidade da RJ é a negociação, é chamar todo mundo para a mesa, que todo mundo possa negociar. E por números apurados nessas pesquisas do NEP e da ABJ, viu-se que há pouca negociação nesses processos, ou não se negocia o quanto que era ou quanto que foi a expectativa da lei. Só que quando você tem espaços de mediação, seja pré, ou seja, endoprocessual, dentro do processo, que cabe mediação, sim, a gente vai falar disso, você fomenta, você torna mais eficiente esse mecanismo processual. Se há uma resistência ou não em uma negociação que parece ou aparenta ser natural ao processo de RJ, a mediação ela vem até como uma solução para esse sintoma. Se isso realmente for confirmado, como esses números trazem nessas pesquisas empíricas. Então, passando a bola para as meninas, a ideia é que hoje
há um espaço que foi conquistado pela mediação, tanto pré-processual quanto endo-processual. A mediação tem vários benefícios, até mesmo para fomentar a finalidade do próprio processo de recuperação judicial, que é a negociação entre as partes para que seja aprovado ou não o plano de recuperação. Perfeito. Obrigado, Eduardo. Rodrigo. Juliana, você quer fazer algum comentário, por favor? Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Vou tentar ir direto ao ponto aqui na medida do possível, já que estamos numa mesa ou numa sala informal. Acho que o Rodrigo trouxe alguns pontos super importantes e com a Natália a gente já bateu um bom papo, né, Nath? Eu acho que sobre assim, as peculiaridades. Nós viemos da mediação e vamos usar a mediação dentro de uma área específica, né? E tem esse caminho inverso, tem muita gente que vem de uma área específica e vai se tornar especialista, vai se tornar referência naquela área, seja como mediador, seja como advogado. Eu acho que nas questões empresariais, de regra, os advogados já têm uma posição assim, mais evidente do que em outros tipos de conflito, pelo menos na minha perspectiva. E na área de recuperação, acho que mais ainda. Então, acho que é um encontro interessante, porque é um encontro de uma área que era muito fechada, vamos dizer assim, por especialistas. Então, o conteúdo da recuperação, o conteúdo de processos de insolvência, não sei para vocês, mas acho que para a maioria das pessoas que não trabalham nessa área especificamente, era algo um pouco desconhecido, ou que a gente teve que pegar para estudar realmente depois do advento da lei. Agora a gente, né, tem mais um bocado de norma aí em relação a isso para poder estudar, mas é, de fato, muito interessante, porque em termos de processo, e acho que o Rodrigo trouxe isso muito bem, é o processo que talvez tenha mais característica negocial de todos. É um processo que você não entra para ter o reconhecimento de ter razão ou não. É um processo que você entra para conseguir negociar. Claro que tem muita gente que já faz isso normalmente, mas o processo de recuperação, ele é per se, ele é o exemplo de um processo negocial. E, na prática, isso não acontecia e não acontece. O Adolfo, você me interrompe, tá? Vocês aí, que eu tô falando, tô contando a história que estou pensando. Por favor. Eu lembro quando, em 2015, não sei se foi um pouco antes ou um pouco depois da lei de mediação, eu fiz alguns encontros, né? Eu sempre acreditei muito, e de fato sempre acreditei muito. Em outras áreas eu acho que eu erro muito, mas nessa área eu sempre acreditei que havia muito espaço para o uso da mediação. Só que a dificuldade de mostrar, por exemplo, para que serve, por que eu vou contratar, por que eu vou ter um mediador dentro de um processo, seja de recuperação extrajudicial, seja de recuperação judicial, era um negócio muito difícil, porque todo mundo ali negocia todo dia. O advogado, ele é especialista nessa área, ele negocia todo dia. Os bancos, então, assim, eles vivem em processos de, né? E aí, na maior parte das vezes, como credores. Então, existe uma repetição muito grande dos players desse mercado. E todo mundo acha, com razão, que sabe negociar. E eu não tenho dúvida de que eles sabem. A grande questão é que, no final das contas, como a sociedade vai ficando mais complexa, eu acho que assim, as coisas foram ficando mais difíceis, né? Então, o resultado a gente vê que é um pouco êxito, vamos dizer assim, dessa estrutura processual pensada para a negociação, que é a recuperação. Mas eu acho que houve um giro. Acho que, de fato, houve um giro recentemente aqui no Brasil, também fora do Brasil, né? A gente tinha esse ano um painel todo dedicado no evento da International Bar só para mediação em áreas de insolvência, e assim, a riqueza que a gente tem de experiências no mundo é uma coisa super legal. Acho que a gente está aprendendo com o mundo, diferente de outras áreas, né, da mediação, que eu acho que às vezes a gente demorou um pouquinho. Nessa não, nessa eu acho que a gente está indo junto, e vou dizer mais, acho até que a gente está avançando mais do que outros países, a gente tem essa abertura, né?
Acho que no Brasil tem essa questão interessante. Falando de alguns casos aqui, só para passar a palavra para você poder jogar a palavra do jeito que você quiser, Adolfo, para ficar meio palestrinha aqui. Vamos em casa. O primeiro caso que eu trabalhei na área foi o caso da Oi, né? Posso falar que é um caso bem grande. E aí, dentro desse projeto, desse programa da Oi, tem tanta coisa de solução consensual que às vezes dá até para confundir. Então, eu sou a favor, eu acho que foi legal. Tem tanta coisa que você tem que especificar. Essa mediação, processo tal, milhares de profissionais trabalharam nesse projeto também. Então, assim, a gente tem o ODR, ele tem conciliação, tem só negociação também pensada aí. Aí tem um ponto que eu queria trazer, né? Nesse e outros processos, e aí eu vou destacar um procedimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é chamam de RER, que é bem voltado para a recuperação judicial. Agora a gente vai ter um primeiro caso, uma construtora. Acho que nunca tivemos tanto caso de construtoras, né? Eu, pelo menos, tive vários casos de construtoras durante a pandemia, mas eu acho que também já é reflexo do período anterior. Mas uma questão que eu queria deixar era algo que a gente discutiu outro dia, que era o seguinte: o mediador, quando ele trabalha como mediador, e quando ele trabalha como designer. Eu vou provocar aqui, Adolfo, porque o Rodrigo disse que você é professor de uma geração. Acho que você é professor de algumas gerações. Estava pensando aqui, existem alguns nomes no Brasil nessa área que são, vou usar a palavra guerreiro, porque é guerreiro mesmo, né? Assim, explorador de terra realmente impressionante. Acho que você, a Gabriela, a Tânia, tem algumas pessoas assim que realmente são nós sempre precisaríamos reconhecer como desbravadores. Obrigado. E aí eu queria trocar um pouco a ideia com vocês, com o Rodrigo, com a Natália, com a Daniela e com você, Adolfo, em relação a isso. Qual é a diferença, de fato, na prática, aí, pensando num processo de recuperação judicial para tornar a coisa um pouco mais concreta, da posição do mediador para aquele que vai trabalhar na gestão, né, ou que vai trabalhar no desenho daquele sistema para tentar solucionar aqueles conflitos? Esse é um ponto. E o outro que é a posição, eu acho que quando a coisa já está judicializada, eu acho que talvez aí existe uma responsabilidade do magistrado como gestor do processo, né, de uma forma geral. E aí o magistrado, o tribunal, eu acho que ele, mais do que ninguém, trabalha nessa posição de pensar, porque no fim das contas ele tem uma caneta muito forte na mão. E aí ele que, né, acaba encaminhando tudo isso. E se ele não quiser, nada acontece. Então, acho interessante essa posição do magistrado dentro desse processo, como a liderança também desses processos negociais. Então, acho interessante, queria trocar um pouco de ideia com vocês. Acho que eu tive algumas experiências, assim, eu tenho uma sensação de que o magistrado, pelo menos na maioria dos casos, esses que não foram pré-processuais, e não foram extrajudiciais, que aumentaram bastante também, como a potência, né? Dali que surge o negócio. Alguém pode ter dado a ideia, mas ele que faz a coisa caminhar aí adiante. O que vocês acham? Perfeito. Acho que a tua pergunta é muito importante e uma pergunta difícil de responder. Nós vamos pedir para a Natália fazer seus comentários e a gente volta sobre o tema, porque tem vários personagens que seria interessante, sobretudo ao pensar em recuperação judicial. Obrigado. Obrigada, Adolfo. Obrigada, Ju. Uma delícia trocar aqui com você, com o Rodrigo. Obrigada, Daniela, Eduardo, pelo convite. É bacana porque o negócio está agora, né, no holofote de tudo, e acho que a gente teve boas trocas. Cada caso é um caso. Como disse a Juliana, a gente veio de cenários, eu brinco que conflito é sempre, né? As pessoas falam, conflito empresarial, isso aqui, conflito é sempre conflito, e ponto, né? Óbvio. Gosto dessa troca do ser ou não especialista, já escrevi sobre o tema, amo o tema, né? Eu venho de uma área que é especialização, e eu entrei, né? Andei fazendo a mediação aqui no cenário da RJ, e às vezes eu vou dizer, tem vantagens
e bônus e desvantagens de ser especialista, de não ser especialista, de saber a linguagem, de ser um player completamente diferente do meio, porque às vezes também no meio as pessoas já te estigmatizam de uma determinada forma, né? Então é interessante essa riqueza de troca. E assim, já começando a responder a pergunta da Ju aí, que ela trouxe muito bem colocada, acho que a posição do magistrado num cenário desses, ela é fundamental. Primeiro, para entender por que se tornou uma recuperação judicial e não uma recuperação extrajudicial. Essa é uma preocupação, acho que no contexto ali é pertinente até para saber para onde vai, né? Porque esse é um cenário que a gente sempre discute. Recuperação é uma das possibilidades, pode ser que a gente vá para outras, né? Seja a reestruturação, seja a falência, seja o que for. Então, acho que o magistrado tem um papel essencial, e não só ele, mas todo o sistema de justiça, porque os contatos chegam também na secretaria, os contatos chegam. Então, eu andei trocando muito que é preciso fazer um case management mesmo. Você tem que entender como você vai tratar essas pessoas, porque é um caldeirão de muitos players. Então, a gente tem que ter pessoas habilitadas, e a começar pelo sistema, né? Porque o sistema tem que estar habilitado para receber pessoas que se cadastram como mediadoras, não necessariamente que tenham um cadastro que já é feito. E aí, nesse ponto, é bacana trocar Rio-São Paulo, porque a gente tem experiências diferentes, e aí de sistemas, de tudo, de ferramenta, porque eu acho que o que faz a mediação não é só sentar e ter reunião de mediação, é todo o processo, né? É todo o processo, é todo o acolhimento, é saber que a gente está lidando com pessoas que são tangíveis, né? Isso é uma coisa que, às vezes, quando a gente está na máquina judicial e que a recuperação entra nesse cenário, às vezes você perde. Então, ter um magistrado muito alinhado, inclusive para fazer os atos com particularidades de um processo que é mediado, faz toda a diferença. Eu acho que o papel do mediador começa aí também, né? Perguntar qual que é o papel do mediador. Ele é um designer, ele é um cuidador da linguagem, da terminologia, da comunicação, porque a gente faz convites, a gente traz canais e possibilidades, não é mandatório, né? E aí, de uma experiência que a gente tem agora, até de projeto piloto, aqui em São Paulo, por exemplo, tem que entender quem segue a autonomia da vontade das partes, né? Então, a gente tem que querer essas partes estarem, aderirem, e isso demanda muito de todo esse sistema. O que eu acho bacana que o Rodrigo trouxe também é entender uma cadeia e uma necessidade de reestruturação. Ele comentou isso, ele trouxe isso na fala dele. Ou seja, a gente está mexendo com um corpo vivo, que toda hora muda. Essa questão no processo é essencial, porque eu posso falar que eu evoluí, eu vim do processo, fui para arbitragem, fui para mediação. Então, no processo é causa de pedir, pedido e princípio da correlação. Ou seja, tenho tudo bem encaixadinho. Princípio dispositivo, né? Então, a mediação num cenário multi e de crises que vão se deflagrando, e num cenário que a gente está vivendo de reequilíbrio, revisitação, invisibilidade do que vai acontecer, imprevisibilidade. A gente está vivendo um cenário totalmente pandêmico, mas assim, muitas crises já vinham anterior, tem conflitos que já estavam deflagrados, às vezes as pessoas falam, não, isso é em razão da pandemia, e você vai ver que já tinha cenários. Então, ter isso na mediação é riquíssimo, porque dá flexibilidade, que num cenário mais engessado não dá. O que eu vejo também a mediação nesse contexto é dar oralidade. Todo mundo que aprendeu o processo, aprendeu o maldito processo, o princípio da oralidade, no JEC, em tudo. Mas e aí, quanto a gente aplica esse princípio da oralidade? A mediação é oralidade 24 horas e faz muita diferença, porque
A Juliana pode trazer a experiência da Oi, mas assim, trabalhando com credores trabalhistas, o quê? Vamos pagar esse plano em 13 anos. Você tem clarezas, né, do que um plano que está lá estático, né, algo que vai ser construído, revisitado, rediscutido. Então, acho que a oralidade traz uma riqueza enorme para esse cenário. Outra coisa que eu também acho importante, fora os diversos tipos de conflitos que a gente pode ter, porque a gente pode ter conflito coletivo, conflito individual, conflito num cenário, conflito dentro de uma classe, dentro de uma subclasse de credores, enfim, conflitos entre advogado e recuperanda, entre o que for. Eu brinco que conflito bastou estar vivo, bastou ter cenários de impasses. Então, trabalhar com multiplayers é muito interessante ter alguém que olhe multiparcialmente, né? E tenha legitimidade, transite, faça trocas, faça pontes, seja visto, inclusive, como esse ente que, puxa, eu posso até para ele perguntar, que eu não sei onde chegar, mas ali eu tenho um canal, e eu sei que esse canal, ele e deve ser desinteressado, né? Porque num cenário de RJ a gente tem multi-interesses, então esse é um ponto que eu vejo muito claro aí de trabalhar possibilidades de trabalhar a gestão do processo. E, por fim, eu traria a última contribuição, que aí seria, de repente, devolver a palavra para a Daniela, para o Adolfo e até para o Rodrigo, que a gente trouxe isso. A gente tem um contexto muito legalizado, né? Tem prazos para tudo, firmados, né? Prazo para apresentar o plano, prazo para realizar a assembleia, prazo para isso, aquilo. E quem faz, né? Quem é o coelho da Alice que vai falar, corre, hurry up, vamos lá, né? Eu acho que isso também tem um cuidado da mediação na gestão do tempo, na gestão das trocas, na gestão de não perder a confiabilidade de aquele processo está sendo olhado e eu estou tendo respostas. Então, eu acho que nesse primeiro pupurri, passei por muitos pontos, mas devolvo aí para o Rodrigo, que conhece os prazos, e eu admiro o trabalho dos administradores judiciais, porque é um trabalho hercúleo, né, de editais e de contatos e de cartas e disso, aquilo. Então, queria ouvir o Rodrigo do como ele vê que pode contribuir e ter claro que nesse universo cada um tem seu papel e ninguém está concorrendo com ninguém. E se pode fazer uso melhor de um ou de outro, tendo claras quais são as atribuições, né? E a gente até conversou no nosso encontro o que é a atribuição do mediador e o que não é atribuição do mediador. Então, deixo aqui essa pergunta para o Rodrigo, para a Ju, para ouvi-los a respeito, e aí passo a bola de volta. Perfeito. Não sei se a Daniela quer acrescentar alguma coisa. Então, Adolfo, vou dar aqui algumas pequenas contribuições, fiz muitas anotações de tudo que foi dito. Primeiro, eu queria agradecer aqui, uma honra estar com grandes mediadores aqui, com o Adolfo, em parceria, coordenando esse evento. E, claro, agradecer a presença de todos que estão nos ouvindo, né, nos escutando e assistindo, e dizer que eu, né, como uma estudante de análise econômica, obviamente que de tudo que vem sendo dito, o que me chama mais atenção nesses processos, e que eu anotei em muitas das falas, que você falou da oralidade, óbvio que me vem a escuta e tudo, é a assimetria informacional, obviamente que existe nesse processo, e a assimetria informacional dos credores, a simetria da própria empresa, a simetria com o juiz. Por isso, essa importância do juiz entrar junto nesse conjunto, nesta simetria de informações. Então, todos os players que a gente sabe que são inúmeros num processo de RJ, é muito importante estarem em simetria informacional para que, a partir daí, consigam, então, uma melhor negociação e um melhor atendimento aos interesses. Inclusive, muito foi dito aqui, existem muitos interesses em jogo no MRJ. E por que o MRJ é um prato cheio, então, para a negociação, como a Juliana trouxe? Porque os interesses, eles quer não, são convergentes. Os credores querem ser pagos
enquanto que os empregados querem permanecer empregados na empresa e, ao mesmo tempo, a empresa quer continuar nesse mercado. Então, no fim das contas, né, esse interesse de todos, ele converge. Então, é um prato cheio a negociação. Obviamente que também, como estudo nesse sentido, às vezes a negociação direta não consegue o melhor resultado por, enfim, um envolvimento emocional, por ser algo muito intrínseco que a pessoa tem naquela discussão, pela relação existente, às vezes até pelo despreparo de uma negociação real. Eu digo, às vezes a gente acha, né, a gente negocia o dia inteiro, a gente negocia quando a gente acorda, a gente negocia até a gente dormir, que horas eu vou deitar na minha cama. Mas, enfim, todos nos consideramos ótimos negociadores, mas é uma ciência, tem que ser estudada, e quando a gente estuda, então, a mediação na condição de mediadores, a gente passa a conhecer mecanismos que, às vezes, simplesmente na prática do dia a dia, sem ter um arsenal científico, teórico, realmente a gente não acessa. E eu acho que o mediador aí entra como uma figura crucial para conseguir fazer essa comunicação, para conseguir estabelecer essa simetria de informações, esse fluxo informacional, e colocar todos aqueles players para trazer seus interesses e impede maior igualdade de informações e, assim, conseguir, então, o melhor resultado. E, nesse sentido, até que a gente verifica mesmo em estudos a importância da figura do mediador, no meio de todo esse jogo, então, de interesses. Vou, então, jogar de volta a palavra aí, trazendo essas pequenas contribuições para esse debate, devolver para o Adolfo e para o Rodrigo também, em razão da pergunta da Natália, e, novamente, obrigado, um prazer estar aqui. Imagina, obrigado você, Daniela. Acho que a gente está introduzindo um tema que pensamos nisso, que é justamente a figura do AJ, né, que está instituída e que é importante vocês comentarem a partir do olhar de vocês em função da experiência que foi desenvolvida na prática, e aí, claro, vocês devem ter fatos para relatar, que acho que o público vai gostar de ouvi-los e de vê-los compartilhando isso. Não sei se começamos com o Rodrigo, se começamos com a Juliana, ou se voltamos para a Natália, enfim, vocês que determinam, porque estamos num ambiente totalmente informal. Não sei se o Rodrigo quer avançar. Ju, quer falar que você abriu, Ju? Não, eu ia perguntar isso. O que você prefere? Não tem um monte de fofoca aqui, mas não tem nome. Bom, manda ver. Se eu for pegar a tua provocação junto com a da Natália sobre a questão, você fala do papel do juiz, a Nath fala da questão da função do mediador, né, qual é o papel dele, quais são os limites aí. Acho que a gente poderia juntar e pensar em algo escalonado entre o juiz, o administrador judicial e o mediador, né, e coloco numa linha horizontal. O juiz, ele tem a figura da imparcialidade, obviamente, como todo juiz de direito, certo? Diferente da época da concordata, né, do decreto 7661, não houve alocação de poder para a figura do juiz deferir ou não na época concordata. Na época da concordata era ele que o juiz que deferia. Falou, olha, defiro a concordata, pode pagar em 2 anos, etc. e tal. Agora, na recuperação judicial, essa alocação de poder foi feita para os credores. Então, quem define se o plano deve ou não ser aprovado não é mais o juiz, a partir de 2005, são os credores, pela aprovação ou não do plano de recuperação judicial. Nessa figura, qual que é a função? Se não é decidir se deve ou não se recuperar, a função do juiz é controle de legalidade. Se a gente fosse tentar ser bem sincrético, ele controla a legalidade de um processo de renegociação de dívidas, de renegociação e reestruturação. Essa é a função dele. Então, obviamente, se estão ou não negociando, não é dever dele, mas é da função colaborativa, né? Olha, então, onde está a negociação? Teve assembleia? Como foi na assembleia? Suspendeu 8 vezes. A gente tem números de que as assembleias têm uma média de suspensão de 5 a 8 vezes, média e mediana. Cadê a negociação? Pronto, está negociando. Não, está negociando mesmo? Porque chega na primeira, olha, não tivemos, vou pedir a suspensão. Não se negocia naturalmente até a primeira AGC. Começa a partir dali. Isso é uma coisa errada, isso já deveria vir antes. Mas, voltando para o papel do juiz, o juiz ele não tem alocação de poder, então, de deferir o plano, a aprovar o plano, quem fica são os credores, obviamente. E o administrador judicial, ele nada mais é do que um longa-manos do juiz. Ele não tem esse poder de decisão,
mas ele faz a fiscalização da empresa ao longo do processo, em apoio ao juiz. Ele faz o procedimento de verificação de crédito para atribuição em equivalência de quem vai votar e quanto que tem na formação do quórum. Mas a gente tem a figura também do mediador, e aqui passa um pouco pela provocação da Juliana e entra da Natália. Se a gente for pensar pela teoria do conflito, tudo é mediável. A gente conseguiria fazer mediação de tudo. Preenchidos aqueles requisitos da autonomia da vontade, as partes quererem que exista esse processo de aproximação, preenchidos os requisitos gerais da mediação, todo conflito poderia ser mediável. Mas dentro do processo de recuperação judicial, tem algumas questões aí que envolvem matérias de ordem pública que teria alguma limitação. Uhum. Por exemplo, no processo de verificação de crédito, pode haver mediação quanto ao valor, mas não quanto à classe, a classificação do crédito. Se ele é trabalhista, desculpa a inversão, ele é quirografário, mas a gente vai fazer um processo de solução de conflitos onde a gente aceita que aquele crédito é trabalhista. Não pode, não caberia, porque aí sim há a função do juiz do controle de legalidade. Mas, trazendo aí exemplos, e aí eu já passo a bola para a Juliana para trazer essas fofocas que ela falou, que são os casos práticos, que acho que talvez seja o mais interessante para o público, né? O que se media hoje no processo de RJ? Sim, verificação de crédito, valores, plano de recuperação judicial. Veja, a finalidade do próprio processo é negociação para aprovação ou não do plano de RJ. A mediação sobre o plano talvez seja o coração do processo. Então, a mediação, nesse ponto, ela é fundamental. Mas ela não é só. No caso da Oi, e acho que a Ju pode falar até melhor, teve a mediação de um problema da questão dos acionistas. Né? No caso aqui da Saraiva, nós tivemos a mediação para o afastamento do executivo, uma questão de governança interna. Foi mediado um conflito entre credores e recuperanda. E a gente pode ir além. Imagina aquele crédito extraconcursal, alienação fiduciária de bens de recebíveis, por exemplo, onde um credor ele é fundamental, mas ele não está sujeito. Ele não está sujeito, mas não quer dizer que ele não pode passar por um processo de mediação e aí sim ficar sujeito, ou ter alguma forma de recebimento daquele crédito ligado ou submetido ao processo de recuperação judicial. Então, eu acho que as figuras elas são distintas, todos são imparciais, juiz, administrador judicial e mediador, mas o mediador ele tem uma distância, ou ele tem uma equidistância um pouquinho melhor, não sei se é a melhor palavra, mas mais ajustada se for pensar no juiz ou do AJ, porque o mediador tem a confidencialidade. Tudo que é dito ali, fica ali. Ele cria um laço diferente com as partes. E esse trânsito, esse livre trânsito que a Natália falou que você precisa ter, o mediador conquista, ele constrói a partir da confiança. E a confidencialidade ajuda muito nisso. Diferente do administrador judicial. Por que eu, como AJ, teria uma grande dificuldade, para mim, eu vejo como conflito em mediar? Porque se eu chego num procedimento de mediação, e eu como mediador, que eu acho que não poderia, mas eu vejo que, por exemplo, há uma declaração de que o estoque que está declarado não existe. E eu tenho que reportar isso ao juiz, porque eu sou o juiz ali. Eu sou o longa-manos do magistrado. Nós temos uma relação de profissional líder-liderado em que eu tenho que levar todas as informações, não a ele, ao processo. O processo é público. Já o mediador, essa situação que pode ou não beirar uma legalidade, não é o foco, e ele está garantido de forma legítima pela confidencialidade. Então, são 3 players diferentes, com as suas funções, todos imparciais, mas aí, já passando a bola para vocês, ele goza da confidencialidade que lhe faz mais competente de criar os laços necessários para o bom desenvolvimento do processo de recuperação judicial. Obrigado, Rodrigo. Juliana? Vou pegar algumas situações aqui que nós estamos comentando, porque boa parte delas, assim, eu já vi na prática. Por exemplo, essa questão, a Natália tinha falado assim, conflito é sempre conflito, e o Rodrigo virou e falou assim, às vezes também vou ter um conflito de acionistas, vou ter... É muito comum, bom, eu não preciso falar para quem trabalha com conflito, mas para quem não trabalha, talvez, né,
é muito comum que eu tenha uma série de conflitos desencadeados por essa crise, né, que tem um caráter mais econômico-financeiro, mas também pode ser o contrário, né? Às vezes eu tenho uma crise que acaba, e não é raro, sobretudo em empresas de natureza familiar, que é a maior parte das nossas empresas. Então, esse ano, por exemplo, um desses casos de construtora, o cara falou, posso resolver de uma outra forma. Acabou se resolvendo numa cisão. Mas o processo de mediação, ele de nada difere, absolutamente de nada difere. Envolveu o fornecedor, envolveu tudo. Por quê? Porque existe uma crise, e aí o mediador ele tenta atuar para melhorar esse canal de comunicação. Então, conflito é conflito, e muitas vezes conflitos são muitos conflitos. Isso é muito... Assim, o caso da Oi é um caso, e eu acho que todos, né, têm assim, conflitos paralelos que você precisa atuar. Acho que um ponto importante que foi tratado aqui é a questão da voluntariedade. Sempre vai ser voluntário, né? Às vezes, assim, até o tribunal pode não saber, às vezes, o juiz pode estar tendo a primeira experiência dele também com a mediação, mas o mediador ele tem que trazer isso e garantir que exista essa autonomia, porque senão o trabalho dele é que vai ficar queimado, né? Não é nem do juiz, é ele que vai ficar queimado. Então, o mediador também tem o interesse de que o processo funcione, né? Acho que funcione, não necessariamente chegue a um acordo, mas que ele funcione bem, todo mundo queira repetir. Acho que esse é o sucesso da mediação, você querer repetir, você voltar para aquele processo se você tiver algum outro problema. Uma outra questão, canal, né? Tive um outro caso agora, não foi uma construtora, mas com banco já, né? Já especificamente uma dívida grande, estava numa situação pré-RJ, assim, praticamente, mas era o credor fundamental. E aí o cara do comercial do banco falou assim, meu Deus, mas, nossa, eu tinha um preconceito com mediação, mas eu estou vendo que funciona. Ele não sabe nem o que é que funcionou, porque, de fato, a oralidade, essa legitimidade também, o desarme, né? A pessoa vai conversar com o mediador, ele fica muito mais desarmado do que se ele for conversar com a outra parte. Ele não está preocupando muito, assim, o que você vai falando. Então, acho que isso ajuda demais. Um outro ponto que eu queria trazer, aí, acompanhando aquela pergunta que eu trouxe, é o papel da MP também, né? Eu fico me perguntando, assim, a gente tem exemplos no Brasil de casos de mediação, e não é um, são mais de um, e o MP foi o propulsor disso. Então, olha que legal, né? A gente está tendo, assim, no área empresarial, o MP trabalhando para que esse processo negocial funcione. Então, isso é uma coisa interessante. Aí, vamos lá, o que não é papel do mediador? Acho que já aconteceu com vocês e né, acontece todo dia, que é fazer fofoca para o juiz. Não dá. Não dá, às vezes a parte vai querer, vai falar assim, olha, às vezes diretamente, às vezes indiretamente. Né? Então, ela acha que porque você tem uma proximidade, um respeito, um reconhecimento, você fala com mais legitimidade ao magistrado. Então, ou ao MP, ou enfim. Então, não, é para você se comunicar com a outra parte. Né? Quem está convencendo aí é a outra parte, não é o juiz. Então, eu acho que é importante deixar claro. Acaba até pondo em xeque a neutralidade, né, do mediador. Não, é comum, só que você não pode brigar com a parte ou achar que ela é maluca por causa disso, é normal, né? A gente que tem que explicar. Se isso acontece é porque eu não expliquei direito. Então, eu explico de novo. Um outro ponto, que é essa questão, assim, a Nath, acho que, não sei se eu me lembro bem, Nath, acho que você teve essa questão de, meu Deus, mas ou vou fazer com tudo, ou eu posso fazer uma mediaçãozinha dentro desse problemaço todo. Eu acho que assim, é igual um elefante, né? Você tem que ir comendo por partes, senão você não consegue resolver o problema todo de uma vez. E eu acho que esse é o ponto. Não somos nós que delimitamos o objeto. É todo mundo que está ali. Aí eu vou dar um exemplo que aconteceu agora de uma RJ, que já estava, né, judicializada, para finalizar aqui, para não falar demais também, de uma empresa muito conhecida no Rio de Janeiro, na área do varejo. E eles tinham muitos credores. E aí a gente fez, eles provocaram uma mediação só numa determinada área específica. E aí é a questão, assim,
esse respeito à ordem pública, à isonomia, a própria simetria de informação dentro de uma classe ou dentro de um espaço é fundamental. Acho que o AJ é fundamental aí, porque ele garante que isso aconteça. Eu não vejo problema nenhum de você ter uma mediaçãozinha dentro de um processo de reparação. Aliás, no Brasil a gente tem uns bem bons, né? Bem grandes. Adolfo, se você até me permitir a palavra rapidinho, eu quero fazer vem uma pergunta interessante aqui no chat. Eu queria trazer essa provocação aqui para vocês três, até para contribuir com o que a Juliana vem falando a respeito de, enfim, ver com que os empresários voltem, né? A ideia é fazer a mediação e que eles voltem, então percebam como algo bom. O Ricardo pergunta aqui assim: a mediação no meio empresarial ainda é incipiente, com base nos números, tanto das câmaras privadas quanto do judiciário. Ontem, bom, quem assistiu aqui a abertura do webinar, o José Galó esteve aqui, né, falando conosco, e o conselheiro, então, das lojas Renner e de outras grandes empresas confidenciou que nunca havia ouvido falar da mediação. Como fazer essa ponte, então, entre os defensores desse modelo e as empresas? Afinal, empresários são naturalmente negociadores. A importância, então, é uma pergunta, eu acho, super provocativa, a gente já percebe a importância da mediação, então, assim, trazer para vocês, é uma pergunta muito difícil também de responder, mas para reflexão e o que puderem contribuir, porque acho que é bem relevante mesmo essa ponte entre os empresários e esse meio de resolver conflitos. Dani, posso responder só a Dani rapidamente aqui para já passar a palavra, Adolfo? Na minha opinião, todos os casos de RJ que eu tive foram trazidos por advogado, então acho que é o advogado, tá? Só para você já deixar isso. Ok, na verdade, era para vocês responderem a pergunta e a gente já está caminhando para o final, a gente já trazer algumas conclusões de vocês, porque passou muito rápido, já estamos no momento final, mas acho que seria bom você concluir um pouquinho sobre isso, Juliana, começando por você. Se você só me permite um comentário desse ponto, Ju, um comentário aí você pode, o que eu acho, assim, com certeza os advogados fazem um papel, os estagiários, eu brinco, porque às vezes a gente foi educado numa época que mediação era meditação, né? Então, eu acho que não tinha nem nas grades curriculares, então, assim, eu falo do papel relevante dessa nova geração, e eu trabalho com propriedade intelectual e startups. As pessoas falam, não tenho saco, não tenho tempo para demorar um processo que está lá, tipo, às vezes até pega, né? Nossa, vamos arranjar um meio mais eficaz. Então, eu acho que as novas gerações têm um papel fundamental na mudança de concepção. Até fundamental do tipo, porque muitos profissionais não se sentem à vontade de sentar nos bancos para se reciclar, né? E às vezes anda lá. Então, são essas pessoas que vão dar treinamentos em escritórios, vão falar em universos. Então, assim, só respondendo a pergunta da Daniela, é fazer esses roadshows. A gente faz inúmeras, eu faço na minha família, eu falo, gente, vocês sabem o que é mediação, sabe, assim? Começar a explicar, porque, né, vira um negócio que você sai, não é aquela coisa meio ilusória, ou poetiza, não, mas, de fato, é você explicar que existem, eu dou o exemplo em casa, eu defendi meu mestrado, meu doutorado era sobre arbitragem, o meu pai falou assim, que bacana que você foi nomeada árbitra recentemente num caso, eu falei, pai, é mediação, cara, assim, então, é um negócio que, assim, a gente tem que, assim, ele acompanhou meu mestrado, entendeu? Então, você tem que explicar, e a gente brinca, às vezes, quando faz eventos de ADRs, às vezes tem lá a pessoa que é da área de litígios falando 20 vezes, não, mediação, aí alguém corrige assim, ou arbitragem, né? Adolfo e Ju já devem ter visto várias vezes, desculpa, é verdade, que trata tudo como se fosse a mesma coisa. Então, eu acho que tem isso, levar para os empresários, levar para vários departamentos, né? E para departamento que não só jurídico, não só legal. E eu vou dar o exemplo aqui, fechando com base nesse tema, e devolvo para a Ju,
acho que foi o Rodrigo que trouxe da questão do stay period, das particularidades da RJ. Não se esqueçam, quando vai para a RJ, né, mudam-se os departamentos, né? Aquilo que você de fato tinha como crédito, como facilidade, não, mudou, porque você já foi desse departamento que era agência para o departamento de RJ, aí mudam os players. Então você está em outro segmento. Tem trocas de advogados, você trabalha com advogados de várias frentes, é trabalhista, é tributária, é isso, é aquilo. Então, por exemplo, num universo de RJ, você faz uma mediação e você informa o que é mediação para muita gente. A chance que a gente tem isso na mão, de informar essas pessoas, e eu lembro que eu comecei a conversar com uns players, aí ele falou, olha, mas agora que virou RJ, eu não vou mais falar, e passava para o outro. Então, isso também é educação e transmitir, dar essa segurança que você é uma ponte comum entre tantos players. Então, eu encerro aqui, passo de volta para a Ju, que eu até puxei a palavra dela, agradecendo mais uma vez. Obrigado. Eu acho que eu não tenho mais nada muito mais para falar, não. Estou interrompendo até o Adolfo aqui. Não, por favor. Eu ia ressaltar esse caráter que a Natália falou, um caráter pedagógico também. Acho que, assim, o cara não conhecia, mas ele vai conhecer, porque se ele não conhecer, ele vai estar desatualizado, aí um outro vai estar fazendo o que ele não faz, o concorrente vai fazer. Então, isso já está acontecendo na advocacia, eu acho que vai chegar um momento que isso acaba acontecendo também nas outras áreas. Né? Sem dúvida. Obrigado, Juliana. Rodrigo. Bom, já chegando também à parte final, é muito interessante a pergunta, e eu acho que o que eu vejo que a gente está num processo de mudança de cultura. Né? Nós estamos em mudança. A mediação, ela não era um espaço legítimo, ela não foi durante muito tempo. Ela era, na verdade, até marginalizada. Tinha aquela falsa impressão de que quando não se era muito técnico o advogado ele ia fazer mediação e conciliação. Isso pairou durante muito tempo. Até o passo que viram que, muito provável, é a minha visão aqui, eu faço algo nada imparcial, que a mediação talvez seja a forma de pacificação mais potencializada que exista. E aí adapto uma frase de Carnelucci que diz o seguinte: a mediação é a sentença dada pelas partes. Já quando o juiz decide, é a mediação que ele acha que deveria ter sido imposta. Então, há uma diferença muito grande quando a gente consegue fazer com que a vontade das partes solucione o conflito. E, por mais que um grande player ou um grande representante ainda não tenha esse conhecimento, como a gente está em mudança de cultura, é um processo, é um aculturamento. Vai passar, veja, esse processo tem um marco grande que é esse provimento dos juízes das varas empresariais. Veja, os magistrados têm essa noção, esses magistrados das varas especializadas, de que é muito melhor, pela pacificação, que é a função do Estado, uma mediação do que uma decisão dele. E eles criam um momento pré-processual a fim de que não se entre no judiciário. Porque é melhor para a empresa, para os credores, pelo Poder Judiciário. Então, quando você já tem magistrados que têm essa consciência, o processo de aculturamento ele está tramitando, ele está avançando, evoluindo. Ao passo que, olha, todos teremos conflitos, as grandes empresas terão mais conflitos ainda, mas vamos tentar principalmente a mediação do que o conflito ou o contencioso. Quando a gente chegar nesse passo, aí sim acho que o espaço ele já vai estar tomado, conquistado, mas agora ainda é um processo de aculturamento, que muitos players poderosos começam a entender que a mediação realmente pacifica e isso potencializa até uma questão social. Eu finalizo por aqui, meu caro, e agradeço a todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Daniela, você quer falar ou fazer algum comentário final? Vou, então, dar minhas contribuições finais, claro, agradecer a todos aqui primeiro. E sobre essa questão, acho importante, concordo com tudo que foi falado. Juliana, concordo especialmente com a questão da figura do advogado. Eu defendo muito a questão de que o advogado é o primeiro juiz da causa.
é ele que o cliente vai buscar primeiramente. Então, se esse advogado não tem esse estudo feito a respeito desses meios, ele não vai ter como oferecer isso ao cliente, mostrar os benefícios. E, então, completando o que a Natália trouxe, só que o estudo disso é custo. E tudo que gera custo de tempo, custo implementado para entender, no primeiro momento a gente tende, às vezes, a não querer incorrer nesses custos. São 5 anos de faculdade que a gente não aprendeu isso. Minha faculdade foi igual ao do meu avô, que, enfim, não tinha os métodos alternativos, trocando apenas as leis, né? Então, olha só todo esse custo que é envolvido para a gente aprender isso. Mas a importância, como disse o Rodrigo, então, desse processo de aculturamento que a gente está passando. Se quando eu comecei a estudar mediação, ninguém sabia, eu me sentia assim, um alienígena falando de mediação, hoje eu escuto pessoas que eu nunca imaginei falando em mediação e defendendo a mediação. Então, realmente está acontecendo, está aí, traz maior, cabe mais nessa vida atual, mais flexível, mais oral, mais, enfim, com mais escuta. Então, faz todo sentido no formato que a sociedade está se desenhando hoje. Então, tenho certeza, enfim, que é muito promissor e que isso, de alguma forma ou de outra, vai se implementar e vai ser muito promissor. Então, essas foram minhas últimas palavras. Muito obrigada a todos. Obrigada, Adolfo, especialmente pela parceria aqui nessa coordenação, e especialmente Rodrigo, Juliana e Natália. E, claro, nosso representante máximo aqui, o Eduardo Fontoura, que também vai nos apresentar depois com o seu fechamento do evento. Claro. Obrigado, Daniela. E só queria complementar, primeiro, que a ideia é a informalidade. Juliana, nada a pedir desculpa, por favor, ninguém atropelou ninguém, estamos em casa, e só tenho a agradecer vocês por estarem aqui. E dizer uma palavra que, no meu modo de entender, é um grande inspirador da mediação. A mediação, no meu modo de entender, sobretudo no contexto empresarial, e acho que na recuperação judicial, e isso é bem claro, e aí vem a articulação, como vocês pontuaram muito claramente, juiz, AJ e mediador, que, na verdade, estão tecendo, como bem colocou a Juliana e a Natália, uma construção conjunta com todos os players, né? Que é um resgate da informalidade, porque os negócios são feitos de maneira informal, e o que se propõe é evitar um pouco da formalidade, sobretudo dentro dos aspectos mais cruciais que a Natália comentou, prazos, determinações, assembleia, para que haja a possibilidade de se pensar como pode ser o menor prejuízo para todos e como podem obter ganhos em função disso. Eu acho que esse é, em resumo, muito pontuado, a grande sacada e a grande vantagem de utilizar a mediação no contexto da recuperação judicial. Muito obrigado, parabéns, adorei estar com vocês, passou muito rápido. Devolvo a palavra para o Eduardo, agradecendo mais uma vez a parceria com a ADR. Adolfo, muito obrigado. Sabe as palavras, aliás, de todos aqui. Eu tenho que comentar com vocês que eu anotei tanta coisa que vocês disseram aqui, que se eu fosse... Porque eu queria fazer um briefing no final, não vai dar, porque senão eu vou ter que ficar 15 minutos aqui só colocando assim, a Juliana disse isso, o Rodrigo disse aquilo, a Natália aquilo, Daniela, Adolfo, eu pensei nisso, mas eu vou fazer uma síntese onde todos passaram aqui, que é a mudança de mindset. A Natália trouxe isso, é o que nós sempre comentamos, é necessária essa mudança de mindset. Comportamento. O que nós estamos fazendo aqui? É exatamente essa a função desses webinars. Essa ideia do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, é a mesma ideia do ADR Brasil. Nós estamos aqui emulando essa mudança de mindset. E como colocado pela Juliana, é meio estranho que os professores, os acadêmicos que estão lá, que ensinaram os processos de como ser combativo, como combater, como litigar, agora são aqueles que dizem como fazer paz. Ótimo, está havendo a mudança de mindset. Isso que é importante. É importante que as escolas, as academias tragam essas informações. É importante o trabalho com o Adolfo. Aí já, no começo ele tinha uma geração de mediadores, agora são incontáveis. Mas esse é um trabalho que nós batemos palmas aqui para você. Eu tenho que trazer um ponto que o Rodrigo trouxe aqui, que eu gostaria de sublinhar muito, que é uma diversidade que a mediação encontra na RJ, que é como negociar o direito público. Não tem como. Então, se o seu crédito é de uma natureza, vai morrer daquela natureza, não tem como negociar isso. Mas o ponto favorável aqui é que a mediação sempre está revestida de sigilo.
A confidencialidade é uma arma que todos podem usar muito bem. É onde nós podemos deixar, digamos assim, as nossas posições e irmos para os nossos interesses imediatamente. E o papel do mediador é muito importante nessa seara. Agradeço a todos vocês por virem aqui trazer a palavra de vocês, a luz de vocês, a experiência de vocês, e eu tenho certeza que isso aqui, como o Adolfo bem colocou, passou voando. Esse tema caberia uma série de webinars exclusivamente para isso. Nós temos muitos pensantes, muitos atuantes que poderiam vir dar os seus 2 cents aqui nessa sala. E quem sabe, no futuro, nós podemos todos nos reunir e fazer um projeto nesse sentido para trabalhar nesse sentido, trazendo juízes, promotores, administradores como o Rodrigo, mediadores como vocês, meninas, e principalmente, vamos dizer assim, aqueles credores e aqueles devedores que passaram por essas experiências e tiveram frutos, é importante. Então, fica aqui uma ideia, um incentivo para a gente continuar construindo isso juntos. Todos os 6 dessa sala, todos os demais incontáveis que estarão lá fora, assistindo e pensando como nós em outros fóruns. E outros fóruns me faz chamar o webinar número 2, que o Instituto ADR Brasil e MAB estão promovendo no dia 11 de novembro, às 17 horas. Nessa oportunidade, nós teremos Luciano Tim e Diego Falec trabalhando o desenho de resolução de conflito. Vocês estão vendo aqui que um webinar é conectado ao outro. Nós pensamos nisso e pensamos especialmente para vocês que estão nos assistindo e para podermos mudar esse mindset de mãos dadas. Natália, muito obrigado. Você tocou na palavra que eu amo. Growing mindset. Vamos lá, vamos mudar, vamos alterar, não vamos nos satisfazer com o que somos. Nós devemos crescer e sermos melhores amanhã. E esse é o Instituto da Mediação. A mediação, mesmo que não haja um acordo, nós vamos sair melhor da mediação porque nós conversamos, nós entendemos, nós praticamos o entendimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Um abraço muito forte em todos vocês. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Estou muito satisfeito com o resultado e espero revê-los logo, em breve, e talvez com esse novo projeto. Tchau, obrigado, pessoal. Um abraço, Eduardo. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até, obrigada. Obrigado a vocês. Sem palavras. Tchau, tchau.